Fala, pessoal, eu sou a Paula Sá, sou Head de Social Trading, estou aqui com o Daniel Braga, fundador da BRA. Ele vai me contar como é que surgiu o BRA News. De onde veio essa ideia? Então, Paulinha, a ideia surgiu de uma maneira, assim, querendo corrigir uma assimetria que existe entre as informações que eu tinha numa mesa de operações, trabalhando como institucional, tinha acesso a Bloomberg, a Broadcast, e eu via que o cliente que estava operando via self-service, via home broker, que a gente estava querendo atender, esse cliente não tinha essa informação. E aí eu falei, cara, se a gente corrige essa assimetria, esse cliente pode ter mais chance, porque realmente existe uma assimetria muito grande, né? Ainda existe. Então, o que acontece? O WhatsApp, quando ele surgiu, ele passou a ser uma ferramenta que as pessoas, o brasileiro escolheu falar com seus amigos, a principal meio de comunicação, talvez seja o aplicativo que mais pessoas utilizam no seu dia a dia. Então, o que nós pensamos? Pensamos em criar uma ferramenta em que a gente pudesse mandar informações o mais rápido possível para os clientes, de tal forma que eu corrigisse essa simetria de informação. O cliente, para contratar uma plataforma profissional, ele vai ter que pagar R$1.200, $2.000, e vamos oferecer isso como um diferencial para a nossa assessoria. Na verdade, o que a gente quis foi ajudar o cliente, fazer com que ele tivesse mais chance. E foi uma coisa um pouco assim de pensar mesmo no cliente e oferecer. E ao longo do tempo a gente foi agregando produtos, análises, informações que de fato fazem a mudança no dia a dia dele, aquilo que realmente é relevante. Mas você começou mandando essas mensagens via grupo de WhatsApp? Como é que era esse comecinho aí? Tipo... Não, na verdade, no início, a ferramenta surgiu um envio via lista de transmissão. Tá. Tinha uma quantidade relativamente pequena de clientes em relação ao que a gente tem hoje. E a gente foi enviando as mensagens via lista de transmissão com uma série de problemas que a lista de transmissão tem. Porque ela demorava um pouco a chegar. Eu queria mandar de forma imediata. E aí a evolução desse produto... Que é exatamente isso que a gente quer, velocidade. Exato. Né? E aí a evolução foi para os grupos. Né? Então, hoje o BRA News está nos grupos e recentemente evoluiu para aplicativo. Tá? Então, a gente está fazendo uma escalada em termos de qualidade, de equipe. Hoje, se você somar jornalista, analista e profissionais de TI, a gente está falando de uma equipe de 10 pessoas envolvidas nesse produto que muitas vezes fala, é um grupo de WhatsApp. Não, não é. Não é só isso. Você tem uma curadoria, você tem analistas trabalhando ali. E produzindo, não é só um copy-paste, né? Não é copy-paste, a gente não pega, a gente não copia e cola. Essa é uma grande diferença do BR News. A gente faz, além da curadoria, essa questão de produção de conteúdo próprio. A gente está trabalhando com um produto que está cada vez mais se aperfeiçoando e eu acho que ele vai entrar numa consolidação agora. Eu acho que até tem grupo de WhatsApp que fez IPO, né? E nosso produto em diversas vertentes, ele é bem melhor. É melhor. Então, eu acho que é um nicho de mercado super interessante para a empresa em si e para o cliente. Ali a gente consegue estar na vida do cliente. No dia a dia, o cliente, assim, ele quer saber sobre consultar o mercado, a BRABS é a referência. Às vezes eu tô em casa, assim, meu namorado é cliente, óbvio, né? Antes, se não fosse, também não era namorado, claro. Eu falo assim, pô, saiu alguma notícia, não sei o quê. Mas aonde? Entra aí no grupo do WhatsApp e busca, né? Tem tudo. Às vezes você não viu, mas você sabe, fala, pô, você viu aquele negócio ali, fala, peraí que eu vou aqui no grupo, vou ver o que tem, vou pegar a notícia completa, entendeu? Então, assim, na minha vida já é referência, né? Pô, que legal. A gente sempre focou em ter produtos, soluções que consigam serem essenciais na vida do investidor. O BR News é um ponto desse. É um produto que a gente muitas vezes utiliza, o cliente está na dúvida, um prospect, né? A pessoa não sabe se vai ser cliente ou não. Faz o seguinte, entra nesse grupo aqui para você entender. E aí encanta o cara. O cara fala, Dani, eu nunca vi um produto tão completo via WhatsApp, é muito fácil. E aí o que acontece? Ele deixa de olhar os aplicativos de notícia dele. Porque tá e aí ele tudo começa a falar, cara, não, peraí, eu tô assinando um produto aqui, mas... Cara, BR News me atende muito melhor. Então, ter esse feedback que a gente está tendo de forma constante é muito interessante. Porque, no final das contas, a nossa operação é uma operação que a gente tem um custo de corretagem para o cliente operar. Sim. Então, se a gente agrega serviço em troca da corretagem, a corretagem às vezes fica negativa. Porque o cara vai, pô, peraí, eu tenho uma série de relatórios de análise, eu tenho calculadora de imposto de renda, eu tenho notícias em tempo real, eu tenho um atendimento super rápido. Peraí, cara, eu acho que... Ficou barato. Ficou barato. Você pagar R$2,90, R$4,90 corretagem, 0,20 no mini índice, a corretagem, quando você coloca ali, você
põe na ponta do lápis, porque assim, o cara que tem resultado positivo, não impacta no resultado dele pagar 20 centavos, fora a assessoria, né? Que eu acho que também é uma das coisas que a gente fala muito aqui. Assim, pô, você tem todas as ferramentas para ir bem, você tem um assessor que pode te ajudar, tem os analistas, né, que dão call, você tem um canal de notícias, então assim, o que é corretagem entre tantos benefícios, né? Sim, principalmente um valor baixo de corretagem, que é o que a gente trabalha. Ponto que eu gosto de falar muito é dessa qualidade da assessoria, das soluções que a gente oferece. A gente tem uma dificuldade grande de fazer o cliente que nunca experimentou isso entender. Sim, mas a partir do momento que ele entende, ele tem a experiência, ele se encanta e ele indica. Então, esse é o nosso conceito. Então, assim, por isso que a gente gosta muito de colocar, a gente tem os grupos trials do WhatsApp, do BR News, justamente para isso. Para quê? Para a pessoa entrar, se encantar e falar, tem uma noção, a experiência do que nós estamos falando. Porque a pessoa, não, peraí, vou pagar corretagem. E um ponto, Paulinho, trabalhar com corretoras com corretagem zero como concorrente é muito bom. Porque eles ficam focando aonde? É no zero, é no cashback, é nisso. A gente vai focar em ter qualidade de serviço. A gente tem que ser muito bom, mas muito melhor do que eles. Então, acho que o crescimento da gente vem muito em função disso. Eu lembro que a primeira corretora a zerar a corretagem, na época a gente achou que acabou o nosso negócio e tal. Que loucura, né? 2 meses depois a gente estava crescendo 30%. Que loucura, né? Então, exato. Então, zeraram a corretagem, mas não conseguiram aguentar no sistema, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que quanto mais a gente criar soluções como o BRA News, eu acho que a gente vai estar cada vez à frente do produto. Eu lembro quando a gente começou isso, nenhuma corretora tinha grupo de WhatsApp, de Telegram. A gente foi o primeiro. E aí depois todo mundo, né, imitou. Por que esses caras estão crescendo tanto? O que acontece? Quem são esses caras? O que está acontecendo? Mas você sabe, né, que quando eu estava do lado de lá, o objetivo era assim, como é que eles construíram isso, né? Olha... Você não sabe, é o benchmark, sempre foi, né, do lado da matriz. Quando eu comecei o projeto em BMF lá, junto com o time da Bia, a gente sempre falava, a gente tem que entender como que eles construíram essa esteira de parceiros, como que é essa parte de conteúdo, de ter um grupo fechado. É muito difícil replicar, mas sempre foi o benchmark da assessoria, também, claro, sempre foram as duas casas, assim. Isso, eu já falei isso N vezes, inclusive. Curioso, que assim, acho que se eu fosse responder isso de forma resumida, sabe qual a diferença? É pensar no cliente. É tê-lo em primeiro lugar. É estar o tempo todo tendo a noção plena se você está agregando ao cliente. A gente precisa agregar ao cliente o tempo todo. Sim. A gente precisa ajudá-lo o tempo todo. Então, essa procura constante por soluções que façam o cliente ter mais chances de ganhar dinheiro, de ter um atendimento melhor, isso que a gente nunca pode parar de ter. Isso eu estou com o time ali o tempo todo forçando a barra para a gente sempre focar no cliente. Acho que essa é a principal diferença, se eu fosse... E entender do negócio. Sim, porque você precisa entender, é skin the game, entender o que o trader passa no negócio para você, de fato, oferecer algo que vai impactar o cara. Se você não operar, se não boletar, você não tem como você ficar sendo diretor de corretora. Desculpa, não tem. Você tem que entender o que está passando na pele do cara, o que ele precisa, quais são as sensações, né? Eu gosto muito dessa parte, né, do emocional. Fui até fazer um curso de finanças comportamentais, neurociência, enfim. Mas se você não sente o que ele está sentindo na pele, é difícil falar, beleza, eu sei, eu li, mas e aí, o que eu faço? E você veio disso, né, Dani? E criar, nosso lado empreendedor, é criar produtos que causem dependência. Eu quero que o cliente se sinta dependente daquele produto. Ele fala, não, peraí, eu preciso estar aqui. Eu gosto de utilizar essa frase, é uma prisão sem grades. Sim. Né? Você dá um monte de solução para o cara, que o cara quando pensa em, de repente, olhar a grama do vizinho, né? Ele olha e fala, cara, mas eu não posso deixar essa solução, nem essa, não. Aí ele experimenta o lado de lá e fala, volta. Então, acho que isso é outro ponto que a gente está o tempo todo conversando com o cliente e entendendo se a gente está impactando na vida dele. Então, acho que, resumindo o BRA News, eu acho que é uma ferramenta realmente de retenção e uma ferramenta que a gente consegue oferecer para o cliente a experiência completa que a gente tem da BRA com todas as soluções. Sim. Né? E agora a gente está aprimorando isso muito com app, com evolução. Hoje a gente até tem um time de TI trabalhando no site, no desenvolvimento do aplicativo. Vai crescer cada vez mais. Acho que é um produto que a gente vai transformar ele numa comunidade.
Acredito que a gente tem uma série de soluções, contribuidores, parceiros, analistas, principalmente profissionais de assets, que a gente tem um relacionamento muito forte, e trabalhar com eles para juntar dentro de um ecossistema todas as nossas soluções para que elas sejam cada vez melhores e cada vez mais acessíveis ao cliente, o cliente possa escolher o que ele quer, o que é interessante para ele. Então, acho que essa evolução para aplicativo, a gente vai entrar num game, numa esfera que acho que o mercado vai se surpreender e a gente vai conseguir surpreender muito os clientes positivamente com essa nova fase de corretora, com BRA ABS sendo uma corretora. Com inteligência artificial, dados. Exato. Vou contar uma história engraçada para você. A gente levou um pessoal na XP essa semana e a primeira coisa que eles pediram para ver foi para olhar um terminal da Bloomberg. Te juro. Fui levar os meninos, parceiro do Peu, eles chegaram, Paulinha, chama lá, é o que a gente quer ver um terminal da Bloomberg. Então, assim, olha o valor que tem isso, né? Isso é um lado que até conversando com o Nishimura, eu falei, Nish, a gente utiliza mal o nosso portal. Eu acho que a gente tem que ter um morning call aqui com o portal da Bloomberg atrás, assim, porque o portal da Bloomberg... É bonito, ele atrai as pessoas. Tecladão, as pessoas se destacam. Nossa, você tem um Bloomberg. Caraca, não, você é trader institucional por ter um Bloomberg. É muito louco isso. Eu até brinco, né? E a gente pega a informação da Bloomberg, passa pro cara, assim, o que é realmente ali pro dia a dia dele, porque, óbvio, né? Tudo é relevante, mas é tanta coisa que você tem que saber fazer a curadoria, né? Paulinho, eu tenho uma teoria do nosso amigo Pablo Spaia. Eu acho que o sucesso dele é o terminal da Bloomberg. Umas 3 coisas. O carisma do cara. Claro, ele é incrível. A velocidade e a constância com que ele produz o conteúdo dele. É verdade. E o terminal da Bloomberg atrás. Eu acho que ele uniu essas 3 coisas. Carisma, a constância e o vídeo curto. Um objeto de desejo. É um objeto de desejo. E sempre foi, né, Dani? Total. E a gente aqui está cada vez mais trabalhando com corrigir essa simetria de informação que você tem nesses terminais, que a pessoa física em geral não tem. Para ela ter, ela vai ter que assinar uma assinatura que custa $2.000, desculpa, não vai conseguir. Não fecha. Não vai. Então a gente tem que corrigir. Quanto mais a gente corrige esse tipo de assimetria, quanto mais a gente olha para o mercado lá fora, que é case de sucesso, e consegue trazer para o nosso cliente, eu acho que mais a gente agrega ao cliente, mais a gente cresce, mais a gente diferencia, numa pegada muito voltada de soluções e de fazer o cliente ter mais chances de mercado. Sim. E a nossa concorrência que é só custo, rebaixar. E nivelar, né? E nivelar o cara, para o cara também ter as ferramentas, as possibilidades de estar no nível do institucional. Sim. Não ficar longe, é exatamente isso que você falou, a simetria. As coisas evoluíram muito, né, Dani? A gente que é das antigas. Só de plataforma hoje em dia, olha o que evoluiu. As automatizações que a gente tem hoje em dia. Se o cara souber operar, se o cara estiver lá focado, estudar, ter disciplina, cara, ele não fica atrás do institucional, entendeu? Acho que é muito da pessoa ali mesmo. Mas em termos de ferramenta, a gente tem uma solução muito completa que nivela realmente o cara a ter a mesma qualidade ali em termos de conteúdo, plataforma, velocidade, robôs, enfim, para ser um tubarão, entendeu? Essa curadoria é algo muito importante, Sim. Porque hoje no mercado você também tem diversos conteúdos jogados, muita coisa e você também. une o que é melhor, o que você julga melhor e facilita essa vida pra gente, esse atalho super positivo, né? Que aí você economiza tempo, economiza dinheiro, evita quebras, aumenta a LTV do cliente. Sim. E é isso que a gente busca o tempo todo. Obrigada, Dani, pelo bate-papo, adorei. Então, pessoal, quem quiser ter um acesso gratuito aí por um tempo determinado, clica aqui no link na descrição do vídeo.